Você conhece a jequitiranaboia, ou la machaca, ou ainda então a cobra que voa? Segundo as crenças populares, esse inseto seria mortal, capaz de secar árvores só de pousar nelas, atrairia raios, mata as pessoas com seu veneno mortal. A única forma de escapar da picada da jequitiranaboia é fazer sexo pelas próximas 24 horas no máximo, senão vai morrer. Será mesmo que tem alguma verdade nessas coisas todas? Vai conferir tudo sobre esse inseto bastante peculiar nesse vídeo de hoje. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. O inseto popularmente chamado de jequitiranaboia provoca curiosidade e medo mesmo nos que apenas ouviram falar da sua suposta picada mortal. Aqui no YouTube mesmo eu vi que várias pessoas colocam e chamam esse animal por vários nomes. No Ceará, o nome do inseto é visto como um sinônimo de indivíduo terrível e dado àqueles que perderam sua boa reputação. Dado esse nome de jequitiranaboia, né, pessoas que têm uma reputação ruim. O gênero ao qual esse inseto pertence é os fulgorídeos, que é o gênero Fulgora, e agrupa várias espécies de insetos que são sugadores de seiva, que é a parte da planta, né, qual ela vai passar os seus nutrientes, passar água e tudo mais. Eles são chamados de fitófagos sugadores, e eles ocorrem aqui na América Central e também na América do Sul. O gênero inclui 9 espécies, entre as quais estão as jequitiranaboias, do Tupi-Guarani, Iakiraná, cigarra, e Nhambóia, que é cobra. A cabeça desse animal assemelha-se ligeiramente à de um réptil, a uma cobra ou a um jacaré, que daria para você ver os seus falsos dentes. A cobra de asa, ou cigarra cobra, ou cobra que voa, ela é totalmente inofensiva. Ela mede até 8 centímetros de comprimento e ela alimenta-se de vegetais e seiva de árvores, como falamos. A bióloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a entomóloga Lúcia Coelho, mestre em entomologia pela Universidade Federal de Viçosa e doutora em zoologia pelo Museu Nacional, acrescenta ainda mais outros nomes à fulgora, a jequitiranaboia: cigarra amendoim, cabaça de amendoim, cabeça de jacaré, cobra jacaré e cigarra jacaré. Ainda segundo a bióloga Lúcia, as crendices dizem que o veneno do inseto resseca as árvores e que o seu voo é cego, mas em linha reta, e sempre ela andaria com um ferrão apontado para a frente. Com isso, a jequitiranaboia seria capaz de espetar as pessoas e matá-las com o seu veneno. E disse ainda que se o inseto estiver voando e pousar no peito de alguém, ele ainda seria capaz de sugar-lhe a alma. No célebre Dicionário do Folclore Brasileiro, obra do maior folclorista nacional, a Câmara Cascudo, existe um verbete específico para esse estranho inseto, cuja quantidade de nomes comuns, que nós já dissemos, mostra a importância cultural desse animal. Jactiranaboia, tiranaboia, jitiranaboia, cobra de asa, cobra do ar, cigarra doida e akira. Essa grande diversidade de nomes já impacta em como esse animal é muito importante na nossa cultura. O nome do gênero desses insetos provavelmente tem origem na mitologia romana. Fulgora era a deusa que protegia as residências contra relâmpagos e tempestades terríveis. Embora notáveis pelo tamanho, algumas espécies chegam a até 9,5 centímetros de comprimento. E também pelas suas formas peculiares, né, que a faz lembrar um réptil, particularmente às vezes um jacaré, quando você olha ali pela cabeça. E também pelas suas secreções, ela é bastante conhecida, as suas secreções de cera e também pelas suas cores brilhantes. Mas, apesar disso tudo, pouco se sabe sobre a ecologia dessas espécies que habitam as florestas tropicais. Os grupos de fulgorídeos que são mais conhecidos são os de importância econômica, como a Prioctus diademas, que é a praga do cacau aqui no Brasil, e o Pyropsis candelaria, que é a praga da manga na Ásia. E vocês veem nessas fotos a cabeça, né? Olha só, tem até essas estruturas que realmente parecem os dentes, né?
são bastante peculiares. Sobre a sua cabeça, o livro de insetos do Brasil descreve: tem forma de castanha de caju ou de uma fava de amendoim, que, visto de lado, lembra também o perfil da cabeça de um sáureo, com a dentuça à mostra ali dos dinossauros, né, dos saurópodes. Esse curioso formato da cabeça das espécies de Fulgora resulta do crescimento extraordinário de certas regiões da sua superfície que incham como se fosse uma bexiga, se podemos dizer assim, e formam essa protuberância que lhe dá essa aparência de uma cabeça de réptil. Acredita-se que esse apêndice frontal na frente delas atue como uma defesa contra inimigos naturais, como aves, lagartos e pequenos mamíferos, mas ainda não há estudos que confirmem essa vantagem protetora dessa estrutura. Associado à cabeça está o chamado ferrão, que as pessoas têm tanto medo, tido como o órgão com a qual o inseto injeta a sua peçonha mortal. Na verdade, isso trata-se de um estilete sugador, situado na linha média do corpo, como vocês veem nessa foto, que está entre as entre as articulações das pernas e que se projeta para fora apenas quando o inseto se alimenta. Ou seja, lembrando novamente, esse inseto não tem peçonha, não injeta um veneno mortal nas pessoas. Isso é lenda. Outro aspecto destacado nas lendas é a ausência de olhos na Jequitinhonha. Um dos motivos do pânico causado pela presença do inseto nas imediações de uma casa deve-se justamente a essa suposta cegueira, porque ele voaria lá desgovernado, poderia sentar em qualquer um e matar qualquer um aleatoriamente, né? Porque as pessoas acham que eles têm esse veneno mortal, mas eles não têm. Porém, na verdade, eles têm sim olhos compostos e estão localizados na base da cabeça. Olha só aqui onde está o olhinho dele. A presença de olhos nas asas traseiras posteriores, né, da Fulgora laternária, é uma outra característica bastante curiosa que chama a atenção. Essas manchas, segundo alguns pesquisadores, lembram o aspecto da borboleta coruja do gênero Caligon, que também exibe em suas asas essas manchas com formatos de olhos, semelhantes a esses olhos de coruja. Esses olhos falsos parecem servir como um alarme ou ter uma função de aviso para algum inimigo natural, que vai ver esse olho, acha que tem um bicho grande ali e corre para se afastar. Os fulgorídeos, esse grupo de insetos, também produzem e secretam uma cera que se solidifica em contato com o ar e forma esses filamentos brancos parecidos com flocos de amianto que vocês veem no corpo deles aqui, ó. Às vezes, essa cera ela é tão abundante que cobre parte do corpo do inseto, ajudando eles a se protegerem de predadores. Essa cera ela pode ser até parecida com uma cauda, tipo o que acontece nessa espécie de Phenax variegata. Olha só, todas essas coisinhas brancas não é parte do bicho, é uma cera que está recobrindo o corpo dele. Na Colômbia, tal secreção é tida como altamente afrodisíaca. A inalação do pó branco que reveste o corpo do inseto já foi tida como capaz de provocar vômitos, mas não há pesquisas que comprovem nenhum desses fatos. Jequitinhonhas nutrem-se exclusivamente de vegetais, sugando a sua seiva com seu aparelho bucal, que é o que as pessoas chamam de ferrão ou de bico, né? Ela introduz esse ferrão, esse bico dela, né, digamos assim, através dos revestimentos, dos caules, da madeira, até que ela chegue ao floema da planta, ao xilema, e possa pegar os nutrientes que ela precisa. Os danos que essa picada causa a uma árvore são muito insignificantes e não são capazes de levar a árvore à morte, como as pessoas pensam popularmente, que só de sentar na árvore a árvore vai morrer. No entanto, algumas espécies de insetos sugadores de seiva podem eventualmente transmitir vírus ou bactérias capazes de prejudicar ou, em alguns casos raros, matar a planta hospedeira, mas isso é incomum, a menos que o inseto esteja com alguma doença, né, com algum vírus ou bactéria que ele vai afetar a árvore, senão só por ele picar a árvore isso não vai acontecer. E eles são caracterizados por um efeito de bioluminescência. A bioluminescência é essa produção orgânica de luz em espécies do gênero Fulgora. Foi descrita pela primeira vez em 1681 pelo botânico inglês Neil Grill, e ela foi registrada em 1705 pela ilustradora e naturalista alemã Maria Merian, no livro Metamorphoses Insectorium Surinamensis,
E essa suposta característica de bioluminescente foi muito controversa entre os pesquisadores. Erroneamente, a Greer atribuiu a espécie de fulgora à luz gerada por besouros do gênero Pyrophorus. De fato, já foi observada luminescência nos fulgora, mas esta luminescência se deve ao surgimento eventual, e em geral fatal, de bactérias patogênicas que vão causar uma doença que ficam na superfície do abdômen ou na cabeça dos fulgorídeos, ou então na porção anterior do seu intestino, ou então também até naquela região do apêndice cefálico lá da cabeça deles. E é essas bactérias que brilham. Embora seja de difícil observação na natureza, esse inseto tem importância cultural significativa, devido a essas várias crenças e lendas associadas a eles. Pela sua importância lendária, a jequitiranaboia está presente nas artes plásticas e nas músicas de vários países. Quando a Sociedade Brasileira de Entomologia fez 50 anos em 1987, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos lançou 2 selos comemorativos e um deles foi ilustrado com a espécie Fulgora cervillei, símbolo da entidade. Olha só que belezinha o selo. Hoje em dia, Fulgora cervillei é Fulgora laternária. Na música folclórica do Equador e da Colômbia, o ritmo conhecido como cumbia reflete essas emoções que supostamente seriam causadas pela ferroada do inseto, que dá uma sensação de afrodisíaca, né? Que a pessoa vai ter vontade de fazer sexo, ficar animada, né? Em alguns lugares do Peru, o inseto é considerado uma atração turística e ela tem valor como souvenir. E sobre os causos da la machaca? La machaca é o nome em espanhol para a fulgora. Ela é bastante conhecida pelos outros países da língua espanhola como la machaca. Machaca, né? A machaca, la machaca. É impressionante como esse inseto inofensivo e fitossucutívoro, né, que se alimenta das árvores, ele é bastante, tem uma má fama por vários lugares. Até mesmo naturalistas históricos relataram o terror provocado por ele. Von Martius, em 1819, visualizou um exemplar desses insetos em voo, lá pelas regiões do Rio Negro, na Amazônia. E ele testemunhou o desespero que isso causou nos indígenas que viviam ali na região. Essas pessoas se atiravam nas águas para fugir desse monstro. Henry Bates, também lá na região da Amazônia, relatou esse ataque de uma jequitiranaboia a uma embarcação, dizendo que isso teria matado 8 dos 9 tripulantes. Olha essa história. Saindo um pouco do Brasil, os causos sobre esse curioso inseto assumem uma abordagem um pouco mais picante, mais caliente. Uma crença na Costa Rica diz que se uma pessoa jovem for ferroada pelo inseto, a única forma dessa pessoa de evitar a morte é ter uma relação sexual em menos de 24 horas. Se a vítima for um homem, o melhor antídoto seria uma virgem. Uma desculpa para fazer sexo. Na Colômbia, um dos nomes dados a esse inseto é machaca, como falamos, né? Sendo a expressão picado por la machaca usada para designar uma pessoa de grande apetite sexual. Então você já sabe como chamar certas pessoas por aí. Os comportamentos socialmente construídos em relação à jequitiranaboia a colocam como um organismo que, na opinião leiga, deve ser temido e eliminado sempre que encontrado. Há vários relatos de encontros dramáticos e trágicos envolvendo esses animais. Por toda a Amazônia, quando um macaco subitamente caía morto das copas das árvores sem causa aparente, dizia-se que tinha sido picado pelo inseto. Seu aparecimento inusitado em aglomerados humanos costuma ser associado a chuvas torrenciais, e a sua atração pela luz artificial, quase sempre ele é visto pousando em postes de rede de luz elétrica à noite. É possível que a jequitiranaboia de fato ferroe alguém se ela for manuseada de forma inadvertida, de forma errada, mas não que isso vá causar algum problema, vá injetar um veneno mortal na pessoa. Sabe-se que alguns insetos coletam e utilizam substâncias tóxicas, como os terpenoides, por exemplo, como defesas das plantas das quais eles se alimentam. Felizmente, a literatura científica não registra qualquer caso de óbito decorrente do ataque de uma jequitiranaboia, mesmo ela tendo se alimentado de árvores tóxicas.
E falando em árvores tóxicas, se você ainda não conferiu o nosso vídeo na qual eu falo mais sobre a maçanieira da morte, ou a maçã da morte, confere aqui nesse vídeo que ficou muito interessante. Vocês vão conhecer uma das árvores mais mortais aqui das Américas. Se o inseto é inofensivo, por que existe essa tradição aterradora em cima dele? Seguramente, a semelhança dele com cobras é uma explicação possível, mas a origem desse temor pode também ser encontrada nos mitos e nas lendas indígenas. Certos grupos amazônicos veem os insetos, ou ao menos alguns deles, como a manifestação palpável de princípios danosos, atribuídos à atividade de feiticeiros mal intencionados. Os xamãs de algumas tribos amazônicas, talvez devido à morfologia diferente da Jiqutiranaboia, consideram o inseto magicamente poderoso e o carregam em seus sacos de amuletos. E aí, o que vocês acharam de conhecer um pouco mais sobre esse que é um dos insetos mais famosos daqui da fauna brasileira, da fauna das Américas em geral? Esse inseto tem essa vasta história e eles são bastante interessantes. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar para que mais pessoas conheçam sobre esse inseto bastante peculiar, ou se as pessoas têm medo desse bicho, compartilhe também esse vídeo, compartilhe lá no grupo da família, para que as pessoas já percam esse medo e para que elas saibam que não, eles não são mortais, nem mais perigosos do que a picada de uma cascavel. Não tem sentido nenhum, são inofensivos. Então não os mate e deixe eles não vão secar a árvore, não vão matar ninguém. E se você gostou desse tema de desmistificar lendas, confere esse vídeo aqui na qual eu falo de uma lenda também muito famosa aqui no Brasil, que é a ideia que as pessoas têm de que a cobra mama no peito das mulheres que estão amamentando. Confere lá esse vídeo para que vocês desmistifiquem esse tema, que é um vídeo bastante interessante aqui do canal. E também essa outra série de vídeos aqui em qual eu vou desmistificando mais coisas. E se vocês têm interesse que eu fale mais algum outro tema para desmistificar, comente aqui. E já se inscreve para quando os próximos vídeos saírem. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!